Em nova reviravolta dentro do PSL, o delegado Valdir decidiu entregar o cargo de líder do partido na Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro assumiu o posto. Para debater a crise política que vive o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, nós contamos com a presença do advogado Vinícius Buera e do presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, vamos começar com essa agitação em Brasília, especialmente dentro do PSL. A gente abriu o programa dizendo que é uma crise no partido que, obviamente, hoje é diretamente ligado à figura do presidente Jair Bolsonaro. Como vocês acreditam que essa turbulência dentro do partido possa ter algum impacto no cenário político, especialmente com os objetivos do governo federal junto à Câmara agora, que tem um novo líder e é o seu filho? Começo com o doutor Vinícius e depois com o presidente Claudir. Boa noite, Bives. Boa noite aos telespectadores. Boa noite ao Nespolo. É um prazer retornar ao programa. O partido do presidente, até pouco antes da eleição que elegeu o Bolsonaro, praticamente inexistia. Inclusive, dentro dele, aqui no Rio Grande do Sul, estava um pessoal que acabou migrando para o Novo, que era o pessoal daquele movimento Livres, entre eles o Fábio Osterman, que é deputado estadual hoje. Quando entrou o Bolsonaro, esse pessoal do Livres saiu e ingressou no Novo. Ou seja, só nesta mudança nós já vemos que esse partido ele não tem uma sólida formação ideológica, como de resto, quase ou todos os partidos do Brasil. O partido ele praticamente inexistia antes e sofreu um inchaço com o ingresso do Bolsonaro de uma série de figuras que tentavam buscar uma carona para a eleição. Muitos deles conseguiram sucesso e continuou crescendo mesmo depois da eleição, assim como acontece com todos os partidos, né? Quando o PT se tornou governo, cresceu. Quando o PSDB se tornou governo, cresceu também. Ou seja, desde que nós tivemos a redemocratização do Brasil, o partido que está no poder cresce. E esse crescimento não é porque as pessoas acreditam ou vestem a camisa do partido, e sim porque é a forma brasileira de fazer política. No Brasil hoje nós temos uma característica que as regras do jogo, o jogo político, definem quem irá jogar o jogo e quem irá vencer a partida. E nesse sistema que nós temos, onde vige o presidencialismo com voto em lista aberta, né? Ou seja, os candidatos têm que fazer votos no estado inteiro, os candidatos a deputado têm que fazer voto no estado inteiro, e se vota num partido, até agora ainda era assim, na próxima eleição será diferente, porque vai acabar com a coligação na proporcional. Mas até então, se votava num partido, se elegia outro deputado de outro partido. Se votava numa pessoa de um partido, se elegia outra pessoa do mesmo partido. Ou seja, isso vai continuar. Nós temos uma verdadeira confusão política e nós não temos no Brasil, com algumas pouquíssimas exceções, muito mais à esquerda do que ao centro e à direita inexiste, partidos ideológicos. Então, eu vejo que esta composição, essa crise dentro do partido, não é diferente do que o presidente vem enfrentando desde o início do governo, onde os próprios parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, não aprovam ou não votam de acordo com a orientação do governo. Então, eu vejo que continuamos mais com a mesma coisa, ou seja, mudam a fotografia, mas o filme é exatamente o mesmo. Mas na perspectiva de uma oposição, Nespolo, hoje, isso de certa forma não acaba deixando ainda mais conturbado? E como é que fica a posição da oposição ao governo Bolsonaro, se existe uma oposição dentro da própria situação? Veja, novamente retornando aqui, agradeço a oportunidade, enfim, Buera, Bives. É um tema complexo. Nós temos examinado esse assunto no olhar de sindicalista, entendeu? Nós temos uma opinião de que o Brasil está estagnado, o emprego cresce e quando sobe, reduz massa salarial, quer dizer, as coisas não estão indo bem para a classe trabalhadora, não indo bem para o consumo, para a classe trabalhadora significa que o consumo também vai ter problema e a roda da economia tem dificuldade de girar. Esta briga do PSL, essa coisa que todo dia está na grande imprensa, as fofocas, futricas, ela colabora com aquilo que a gente chama uma cortina de fumaça. Em primeiro lugar, o seguinte, ó, é muito caro para o Brasil
pagar esses deputados e ficar brigando. Parece uma gente que tem 5 anos de idade. Tá? Bolsonaro é tipo o presidente Bolsonaro é tipo enfim, um capitão, um comandante de um avião que resolve levantar e brigar com a tripulação no meio do avião. Tá? Se brigou com o comissário, brigou com o mecânico, brigou com a aeromoça e está dando discurso no meio do avião. Essa coisa está andando. Então, uma irresponsabilidade tremenda com o Brasil, para começar. Agora, o aspecto que eu quero chamar a atenção é que esta briga, ela, na nossa opinião, reflete algo desejado. Tem que ter essa confusão instalada aí, porque isso aí, como já referi, é uma cortina de fumaça. Porque no paralelo, o que está acontecendo? O Congresso está votando. Vai votar amanhã a reforma da Previdência, o Senado vai concluir a votação da reforma da Previdência, aonde que disseram que a reforma da Previdência é para gerar emprego, como disseram lá atrás que a reforma trabalhista era para gerar emprego. Usam o tema do desemprego de forma oportunista, inclusive. Nós não podemos admitir isso como normal. Né? Observa que amanhã conclui a votação da reforma da Previdência, que vai encaminhar, digamos assim, não o fim necessariamente, mas vai retardar a aposentadoria, vai reduzir valores de aposentadoria e vai excluir setores. E vai concluir amanhã. Depois vem a reforma tributária, mas nenhuma está colocada da forma de distribuir melhor a renda. Todas de concentrar, os banqueiros estão muito satisfeitos, muito felizes. Agora o emprego, o setor industrial. Esse governo briga internamente e não aponta nenhuma política industrial. Quero dizer aqui que isso que nos interessa, quer dizer, a oposição está tentando se mexer dentro do Congresso Nacional, mas a oposição é 112 votos. O povo brasileiro, por uma circunstância do destino, elegeu só, veja bem, São Paulo e Rio de Janeiro, entre esses 2 estados, que são os estados mais ricos do Brasil, elegeu 22 deputados do PSL, que eu não sei se espremendo sai um deputado, né, que tem uma visão do que é cuidar de um projeto de país, defender um programa de evolução, o que nós vemos aqui, então é involução. Todos que eu converso têm saudades da época do Lula, inclusive o setor empresarial. O setor empresarial está dizendo, mas o que está acontecendo? Esse pessoal, o que nós estava na cabeça que elegemos essa gente? Agora está eleito. Agora vai ter que gramear, vai ter que passar por essa... Agora lamento muito que quem paga o pato é o trabalhador com o desemprego, com o salário baixo e com a falta de expectativa. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou juntar aqui um raio-x rápido do PSL e eu quero ver o que vocês têm a dizer, porque aqui me deram 2 alternativas, eu vou botar mais uma, tá? A guerra de listas que envolveu a disputa na liderança, ó, esse vai indicado, tem tantos votos para esse ou para aquele, enfim, né, chegou então, culminou nessa decisão que a gente teve agora, né, com o delegado Valdir, deixando o cargo de presidente na Câmara do líder na Câmara dos Deputados do partido, entregando para Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o delegado Valdir, do estado de Goiás, chamou Jair Bolsonaro de, abre aspas, vagabundo. Vocês conseguem enxergar, alguém tem razão nesse fogo cruzado dentro do PSL? Ou todo mundo tem culpa no cartório? Ou nenhuma das 2 opções acima, já que o Nespolo, por exemplo, usou a expressão briga de criança. E geralmente, briga de criança, ninguém tem razão. São crianças brigando. Como é que vocês conseguem enxergar essa confusão e se isso vai ter alguma relação direta na ascensão, por exemplo, o Bolsonaro saindo do partido, como é que fica a candidatura dele? O que pode acontecer? Vai para outra sigla? Qual sigla receberia o presidente? Você consegue vislumbrar uma saída nessa confusão toda? Bom, eu sou obrigado a reconhecer neste único ponto da argumentação do Nespolo que parece briga de criança e não é de hoje. Nós vimos há pouco tempo atrás parlamentares do PT e do PSOL e do PSTU sentando numa mesa e impedindo os trabalhos para que não avançasse alguma discussão dentro da Câmara e do Senado. Isso não é de hoje, isso acontece sempre. Nós vimos semana passada também obstrução de trâmite de processos dentro da Câmara. Então, ou seja, parece que falta responsabilidade aos parlamentares que lá estão e que depois que são eleitos a única coisa que se preocupam é embarrar o trabalho, uma oposição irracional e imoral e vergonhosa que não vê que, como disse o Nespolo, é um avião em voo, ou seja, fazer campanha para que o avião caia, vai cair todo mundo. Mas, na verdade, o que a gente vê é exatamente isso da oposição, ou seja, a oposição
que é sempre a destruição do Brasil. Hoje, a situação caótica que nós vivemos na economia, que está bem melhor neste momento do que estava nesse mesmo período do ano passado, se deve às ações do governo. Agora, o caos que nós nos metemos é exatamente pelos dois governos da Dilma e pelos dois governos do Lula. Ou seja, do início do governo para cá, o que nós vimos foi diminuir o déficit público, nós vimos diminuir o número de desempregados, ou seja, toda a crise que herdou este governo, se não fosse este governo, nós estaríamos ainda mais embaixo, mais no fundo na terra. Todas as ações que este governo, se nós formos analisar, é o melhor início de governo, e nós temos 10 meses só, não completou 10 meses, são os melhores 10 meses de início de governo de qualquer governo desde 1964. E eu me arrisco a dizer que talvez desde a proclamação da República. Uau. Tudo que tem sido feito nesses últimos 10 meses está conduzindo a economia e nós estamos vendo mês a mês a geração de empregos aumentar, a geração de renda aumentar, e nós temos que entender que as relações de trabalho estão mudando. Ou seja, se a renda daqueles trabalhadores com carteira assinada está subindo gradualmente, mas muito baixo, a renda daqueles trabalhadores autônomos que trabalham como MEI, trabalham como PJ, como pessoa jurídica, esse pessoal que trabalha na informalidade, a renda do início do ano para cá aumentou mais de 20%. Ou seja, a economia está rodando. Só que as relações de trabalho estão mudando porque as relações do mundo mudaram. E nós temos que entender que aquela relação de emprego que nós conhecíamos antes, isso nunca mais vai voltar a existir. A economia mudou, as pessoas estão trabalhando, a quantidade de novas profissões que estão surgindo, as novas formas de trabalho, de teletrabalho, quantas pessoas trabalham pela internet hoje, quantas pessoas não mais comparecem ao seu emprego. Então, se nós formos analisar todos os aspectos, inclusive a reforma da Previdência, que, se tudo der certo, será aprovada, mas, infelizmente, não é aquela proposta do governo que iria, sim, gerar uma diminuição significativa do déficit previdenciário, do déficit das contas públicas, porque o problema do Brasil é o excesso de tamanho do Estado, é o excesso de número de funcionários públicos, é o excesso de despesas. Mais de 81%, mais de 81% da arrecadação líquida do governo vai para pagar aposentados. Ou seja, isto é um problema sério que nós temos que enfrentar, porque senão nunca vai se gerar emprego. Antes da gente, porque senão está indo muito para a economia, eu preciso ficar no foco da política, mas por favor, Néspolo, agora é a tua vez. Agora só observa que eles não conseguem defender o governo deles, que eles ajudaram a eleger, então ficou atacando o PT, entendeu? Mas todo mundo sabe que na época do PT tinha emprego, jovem estava indo na universidade, as pessoas estavam com esperança de futuro, as empresas estavam produzindo, exportando, e nós éramos a quinta economia do mundo. Aí, agora, o resto, vocês deduzem, vocês estão em casa acompanhando o que é discurso e o que é prática, o que aconteceu na vida real. Este partido está disputando o fundo partidário. O PSL está com essa disputa para ver quem vai comandar o fundo partidário, e esse é o jogo. E o fundo partidário não é só o fundo eleitoral. O fundo eleitoral que foi debatido, tem um valor para as eleições de 2020, é uma coisa. Outra coisa é o repasse mensal que o partido tem direito, conforme o tamanho dos deputados. Esse pessoal está disputando a grana. Esse pessoal vem da situação de Marielle não explicada, vem da situação cadê o Queiroz. Quer dizer, tem muita coisa para explicar, então ficou atacando o PT porque não consegue explicar o entorno que cheira mal. O entorno cheira muito mal. Eles vão ter um líder. Eles estão nesse joguinho ali de assinatura para um lado, assinatura para o outro, e vão conseguir achar um líder. Vai ter que ter um líder. Aquele bando tem que ter um líder. Porque no Congresso funciona com líder. A não ser que se rache e vá para 2 partidos e a coisa se define. O Bolsonaro é um tipo que cabe em qualquer partido conservador. Ele cabe no Novo, ele cabe no DEM, ele cabe no PSDB, ele cabe no PSL, ele cabe num monte de partidos que são partidos ditos empresariais. Na verdade, não tem natureza ideológica, mas defende o Estado mínimo e a exclusão do pobre do orçamento. Esse é o jogo. Né? Então, o Bolsonaro cabe em outro partido. Se ele sentir que ali não dá, ele vai para outro como troca a camisa, troca a calça e a vida segue, porque, na verdade, eles defendem o mesmo projeto. Né? Um projeto esse de servir o grande capital, de entregar a riqueza nacional para o estrangeiro, querem vender a Petrobras, aí agora estão vendendo fatiada. Enfim, é um projeto terrível. Então, essa briga do PSL, eu volto a dizer, é uma briga que ela não é de toda ruim para quem quer aplicar essa pauta que o Boeira acabou de dizer.
Alguém está se entretendo em volta desse assunto, achando a coisa mais importante do mundo, a briga da clã Bolsonaro com seus deputados, estão entretidos nesse negócio. Qual é o próximo capítulo? A imprensa quer vender também, dá destaque, porque isso vende, que gera espetáculo. Enquanto isso, o futuro do Brasil, a soberania, a queima da Amazônia, o petróleo no Nordeste, né, tomando conta ali, a investigação sobre isso tudo não acontece. E o desemprego vai reduzindo. E eu quero dar uma notícia muito ruim para ti, Bueira. Ruim, mas olha que notícia. Eu não queria dar essa notícia aqui. Tu acompanhou o que está acontecendo no Chile? Até ontem o Chile era o paraíso de vocês, os liberais que vocês defendem, que diz que a economia de mercado resolve tudo, que não precisa de Estado mínimo, esse papo furado. Olha o que aconteceu no Chile. E era o modelo que vocês diziam, você não falou do Chile. Fala do Chile hoje. O Chile desmoronou. As insatisfações com a aposentadoria do Guedes, que ele quer trazer para o Brasil, que é o mesmo modelo de aposentadoria que exclui, retarda e reduz valor. O modelo econômico chileno foi criando um conjunto de insatisfações que o preço do valor do metrô foi o estupim. Mas foi a explosão, a erupção de centenas de descontentamento, porque lá não tem uma escola pública. A universidade pública lá é paga, é o que eles querem fazer aqui. O menino que estuda no Chile, ele tem que, mesmo na universidade pública, ele paga, sai endividado. Vai passar no mínimo 8, 10 anos da sua vida pagando aquele negócio, porque não existe apoio à universidade pública, assim por diante. O Brasil vai chegar nesse ponto. A insatisfação está crescendo, quem não tem emprego. E esse emprego que ele falou dos MEI, sabe qual é a média salarial dos MEI? A média salarial de quem é um empreendedor, o coitado que entrega pizza ali de bicicleta, é R$ 1.009. Um salário de R$ 1.009, esse cara está trabalhando feliz. A hora que tiver a chance de ter uma erupção, uma explosão aqui, depois vão dizer que são agitador. Bom, a gente não conseguiu chegar em todos os pontos aqui, ainda tínhamos que falar sobre os filhos do presidente Bolsonaro. Mas e a relação com o Bivar. Neles aqui. Não, mas e a relação com o Bivar também, mas vamos fazer o seguinte, os dois são sempre convidados aqui, é sempre um prazer recebê-los, então eu vou deixar o convite já feito e a gente tem que ver o que vai sair daí a partir das decisões que vão ser tomadas, né, inclusive com deputados, se vão mesmo sair da legenda, como o Bibo Nunes, que aqui é um deputado aqui do nosso estado, enfim. A gente vai seguir acompanhando e vou deixar o convite aberto para Vinícius Bueira, o advogado, doutor Vinícius Bueira, e também o presidente da CUT no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Sejam sempre bem-vindos e até um próximo encontro. Estou à disposição. Muito obrigado e espero que realmente o partido do presidente, que não é o meu partido e que eu não o defendo, encontre um líder, porque no PT o Ministério Público diz que não tem líder, tem chefe de quadrilha. Bom, aí o nível, olha o nível. O debate segue pelos corredores da Ubra TV e espero sempre com educação, como os dois fizeram aqui da mesma forma e sempre fazem. Sejam sempre bem-vindos mais uma vez.